Pessoal, Memórias do Subsolo é uma obra bastante peculiar, bastante importante, eu diria, na trajetória literária de Dostoiévski, porque, a meu ver, o Homem do Subsolo, essa personagem que não é nomeada e não se nomeia, porque ele é o narrador personagem da obra, porque o Homem do Subsolo é um paradigma para o comportamento de várias personagens agônicas, que se autoflagelam, personagens que dizem e se desdizem, personagens que se contradizem. Olha, essa resenha de Memórias do Subsolo é a primeira parte de uma análise da obra que eu vou fazer em duas partes. A obra é composta, para quem já leu já sabe, para você que está chegando a essa obra pela primeira vez, Memórias do Subsolo é uma novela composta por duas partes. A primeira parte, o subsolo, é densamente filosófica, traz toda uma discussão sobre a qual a gente vai falar bastante aqui hoje, e a segunda parte é mais narrativa, e é como que uma aplicação prática da discussão teórica que é feita na primeira parte. A primeira parte da obra se chama O Subsolo, e a segunda parte da obra se chama Sobre a Neve Molhada, ou Acerca da Neve Molhada. Então quem está assistindo a essa resenha pode esperar que vai haver uma segunda resenha sobre Memórias do Subsolo para dar conta aí da segunda parte sobre a neve molhada. Por ora, voltemos aqui ao subsolo, essa metáfora dostoiévskiana, esse local ali de esconderijo do homem do subsolo. Quem é o homem do subsolo, pessoal? O homem do subsolo é um funcionário público na Rússia czarista ali de meados do século XIX, que pôde se aposentar porque recebeu uma herança que se fez com que ele não mais precisasse trabalhar, não lhe deu ali a guarida e a segurança para que ele não passasse pelos seus apertos financeiros. O Homem do Subsolo escreve essa obra aos 40 e poucos anos, e isso na primeira parte. E aquilo de que ele se lembra na segunda parte é vivenciado com 20 e poucos anos. Então há como que um lapso de 2 décadas entre as perorações, as discussões da primeira parte e aquilo que acontece na segunda parte, o desdobramento narrativo. Então é importante que a gente tenha isso em mente, porque se trata de um intelectual, de uma personagem que é muito inteligente, mas que como que está ruminando todos os eventos tétricos pelos quais passou na segunda parte da obra Sobre a Neve Molhada. Tudo bem? Aí vamos lá. O Homem do Subsolo, ele começa a obra dizendo que é mal, que é desagradável, que sofre do fígado. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vou roteirizar todas as referências que eu fizer, vão estar mencionadas na descrição desse vídeo. Eu vou deixar para vocês um vídeo de leitura do primeiro parágrafo de Memórias do Subsolo, que eu já fiz e já publiquei aqui no canal, para vocês sentirem a verve do Homem do Subsolo. O Homem do Subsolo, esse baixo funcionário público, é alguém bastante descontente com os rumos da sua vida. Ele diz que é uma pessoa sumamente isolada, mas ele escreve as suas memórias. E é interessante retomar brevemente aqui a palavra russa original. Zapisky em russo pode dizer respeito tanto a notas quanto a memórias. De tal maneira que vocês vão chegar a encontrar a tradução dessa novela como Notas do Subsolo ou Memórias do Subsolo. Notas essa palavra notas remonta, digamos, à dimensão da escrita. Mas memórias, até como eu já disse, diz respeito à reminiscência. Então quando a gente fala em memórias, o Boris Schneiderman foi muito feliz ao sintetizar na tradução do título original do russo para o português, essa dimensão de algo que é escrito e rememorado. O Homem do Subsolo se lembra da sua vida com amargura. Ele diz que é superior aos seus leitores, aos leitores com os quais ele sempre conversa. Há sempre um leitor pressuposto, um leitor espectral, como que um público para o Homem do Subsolo. Ele diz que não escreve para ninguém, mas sempre está falando para o outro. Ele diz que é mais inteligente do que o leitor, e ora se eleva, mas depois ele se desanca. E tudo isso, pessoal, toda essa tensão, toda essa gangorra do estilo se comunica profundamente ao estilo filosófico que a obra desenvolve. Do que se trata? Vamos lá. Vamos contextualizar essa obra na polêmica e no debate que ela estabelece ali em meados do século XIX na Rússia. Em meados do século XIX ali na Rússia foi publicado um livro
que teve ali uma fama, um estardalhaço muito grande entre a inteligência de esquerda da Rússia de então. Vamos dizer aí os avós e pais da geração de Lenin, Trotsky e Stalin, os revolucionários que capitaneariam a Revolução Comunista de outubro de 1917. Essa inteligência de esquerda foi chacoalhada profundamente pela publicação do romance Что делать? Que fazer? De um intelectual ali russo chamado Nikolai Chernyshevsky. Para vocês terem uma ideia da repercussão dessa obra na Rússia e para além dela, Karl Marx, né, um dos grandes teóricos do socialismo dito científico por ele e pelo Engels, chegou a dizer num dos prefácios da sua obra magna, O Capital, que teria aprendido russo para ler Que Fazer e para ler Chernyshevsky no original. O que a obra Que Fazer estabelece? A obra Que Fazer estabelece as pontes para a construção de uma sociedade racional, bem organizada, equitativa, em que cada pessoa age com base no seu próprio benefício, com base em maximização de si, com base na noção de que todos são harmônicos, de que todos sabem dividir, de que todos sabem partilhar. É como se a pessoa oferecesse o pão, partilhasse o pão antes de oferecê-lo. Essa é a dimensão, grossíssimo modo, aqui no tempo mais curto que nós temos na resenha, para eu sintetizar o tema fundamental de Nikolai Chernyshevsky ali no Que Fazer. Vocês veem que esse título Que Fazer foi tão marcante para a geração de esquerda da Rússia que o Lenin, o Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin, e viria a escrever um dos seus panfletos mais famosos, retomando o título de Nikolai Chernyshevsky. E mais uma vez eu digo, todas essas referências vão estar mencionadas na descrição do vídeo ali, com referência a minutos e a segundos. Tudo bem? Bom, quando Dostoiévski, que é um autor ali cuja trajetória ideológica é extremamente polifônica, contraditória, porque foi condenado à morte por ter feito parte do Círculo de Petrashevsky, um círculo de esquerda. A pena de morte foi comutada no último momento. O czar reverteu a pena de morte em longos anos de trabalhos forçados. Quando Dostoiévski retorna da Sibéria, ele tem ali insights psíquico-ideológicos, psíquico-políticos muito distintos da sua filiação àquele grupo de esquerda, o Círculo de Petrashevsky, e começa ali a publicar em veículos conservadores, veículos monarquistas, ou seja, czaristas. Ele tem uma reviravolta ideológica muito grande que ainda vai ser tema de uma aula ao vivo aqui do meu canal. Aliás, as aulas ao vivo todas as segundas-feiras às 8 da noite, só esse parênteses rápido aqui. E Dostoiévski, nesse sentido, quando lê a obra de Nikolai Chernyshevsky, sente que o Nikolai Chernyshevsky é um ingênuo, como que um bebê de peito, expressão inclusive que o Homem do Subsolo utiliza. Por quê? Porque Dostoiévski, observando o homem e a mulher de carne e osso, o homem e a mulher que se fazem ao longo da história, percebem o seguinte: diferentemente do que a esquerda russa, influenciada pelo utilitarismo inglês do filósofo Jeremy Bentham, que diz que há duas forças magnânimas em confronto para conceber a história e o ser humano, o prazer e a dor. E a luta para a maximização do prazer e para a diminuição da dor é o que dá a tônica para o ser humano. Quando Dostoiévski vê que a inteligência russa de esquerda está se embebendo desse utilitarismo para construir ou para projetar a construção de uma sociedade sobre bases racionais, como se o mais contraditório, como se o mais irracional, como se o mais feroz, como se o mais incivilizado do ser humano pudesse ser assim facilmente enjaulado e educado, como se o Rousseau, que dizia que de quem resplandece a ideia de que o homem é bom, a sociedade o corrompe, e aí por educação, por socialização, por ruptura em relação à tradição, com novas bases de construção da sociedade, seria possível trazer novos homens e mulheres à tona. Dostoiévski é um autor que depois na experiência da Sibéria, no presídio ali, que ele vai chamar de Casa dos Mortos, no livro Recordações da Casa dos Mortos, Dostoiévski passou a desconfiar profundamente dessa dimensão de transformação radical do ser humano, como se a essência humana, como se a característica do psiquismo fosse uma argila moldável por um sistema político racional. E é nesse sentido que o Homem do Subsolo vai estabelecer as bases para configurar, digamos, uma filosofia
aporética, ou seja, uma filosofia contraditória, uma filosofia dos estilhaços, uma dimensão de que o ser humano, antes de tudo, não é uma tecla de piano. E se for posto num teclado de um piano, como se fosse uma tecla, de uma maneira ou de outra vai se rebelar. Seja em prol da sua liberdade, conseguindo algo positivo, se libertando, saindo da prisão, seja se mutilando para afirmar que está vivo para além de um cálculo de uma tabela logarítmica de administrador revolucionário da sociedade. O homem do subsolo, que se autoproclama um paradoxalista, mostra isso, como eu disse, desde o plano do estilo, fazendo suas idas e vindas, afirmando e denegando, dizendo que fala a verdade e depois mentindo, dizendo que concorda com algo e depois discordando da sua própria afirmação. O homem do subsolo vai dizer que a história humana é tudo, menos razoável. A história humana é um banho de sangue. A história humana presencia o tédio da Cleópatra, essa grande aí liderança do Egito, que, por estar enfadada, pegava agulhas de ouro e espetava no seio de suas mucamas, de suas escravas. A história humana é a aderência de milhões e milhões de pessoas a guerras em que as pessoas vão ser mortas como moscas. Supostamente elas lutam por um bem maior, mas o homem do subsolo identifica uma tendência forte de extravasamento, e a gente poderia até usar o termo ejaculação de uma violência, de um caráter que seja indômito, próprio, da vontade própria da personalidade. Ou, para usar um termo muito caro ao Dostoiévski, não só em Memórias do Subsolo, mas também em Crime e Castigo, no Idiota, da posse da própria personalidade, contanto que as pessoas possam agir conforme sua própria deliberação. É isso que o homem do subsolo advoga, ainda que muitas vezes ele denegue essa advocacia para dizer, olha, pode ser que eu esteja dizendo isso agora, mas eu posso vir a revogar. O que me interessa é que essa vontade venha de mim, é que essa vontade seja própria, é que essa vontade seja dita não por uma tabela logarítmica que me abstrai e que parte da noção de que, para além de toda a contradição, para além de toda a brutalidade, para além de toda a hierarquia, 200 anos, no caso ali 100 anos, mas para nós pegarmos o arco que vem até a nossa época, como se 100 ou 200 anos de história, desde a Revolução Francesa, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, na época não era a Declaração dos Direitos Humanos, que viria só depois da Segunda Guerra Mundial, no século XX, mas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como se essa época tivesse zerado toda a barbárie, todas as contradições, como se Xerxes, esse líder dos persas, não tivesse escalpelado os seus derrotados, soldados adversários, arrancado suas peles para fazer bandeiras, como se o próprio Xerxes não tivesse chicoteado o mar com 300 chicotadas pelo fato de o mar, que desconhece Xerxes, como se algo pudesse desconhecer Xerxes na sua magnanimidade de milhares e milhares de soldados, como se Xerxes não tivesse chicoteado o mar pelo fato de o mar ter ousado derrubar uma ponte que Xerxes estava tentando construir para singrar o mar. São essas tendências que o homem do subsolo traz à tona, e muitos autores da fortuna crítica chegaram a dizer que o homem do subsolo está advogando, está sendo um advogado da barbárie, do irracionalismo, das tendências mais mórbidas do ser humano. Eu, como estudioso de Dostoiévski, não concordo inequívoca e unilateralmente com essa posição. Eu considero que em O Subsolo, o homem do subsolo está polemizando com essa geração de esquerda, está mostrando que é mais difícil criar uma sociedade com novas bases de igualdade, a liberdade e fraternidade, do que a proveta de laboratório, de estufa desses revolucionários pensava que fosse. E ele está polemizando com isso para dizer que a sociedade que fosse criada deveria constituir, deveria configurar algum tipo de válvula de escape, chamemos assim, aquela válvula da panela de pressão, aquela despressurização, aquela maneira de que os seres humanos
possam se exprimir a partir de si mesmos. Do contrário, se houvesse uma regimentação estrita, se houvesse ali uma demanda de perda da própria personalidade em prol de um todo que não foi determinado por todos e cada um de nós, mas apenas pelos mandatários, já que o que a história humana mostra é que uma esmagadora maioria tende a ser governada, trágica, lamentável historicamente, por uma minoria, né? O Brasil, na sua iniquidade e desigualdade, não é uma exceção na história humana. A gente tem algumas ilhas de mais equidade no mundo, mas a maioria dos países aqui da humanidade ainda passa por essa desigualdade profunda. O que o Homem do Subsolo está dizendo é que uma sociedade assim, que não dê a possibilidade de as pessoas terem a posse da personalidade, pode degringolar em profundo autoritarismo, porque vai haver uma distância muito grande entre a projeção ideal do indivíduo e da coletividade que essa sociedade quer construir e almeja utilizar para os seus propósitos de equidade, e o ser humano de carne e osso. Então Dostoiévski, ali, junto com seu Homem do Subsolo, vai dizer muitas vezes que é preciso haver uma imantação, uma decantação desses valores na carne e no sangue dos homens e mulheres reais, de tal maneira que seja possível vivenciar tudo isso. Quando nós chegarmos na próxima resenha, as aventuras e desventuras do Homem do Subsolo, vocês vão ver que a aplicação prática desse princípio da contradição, da autoflagelação, de um indivíduo que chega a ter o amor pelo próprio cárcere, que chega a ter ali a síndrome de Estocolmo, que na verdade não consegue mais se desvencilhar da sua tendência mórbida a se aferrar à dor conhecida, uma dor que, ainda que seja atroz, é a dor que ele conhece. Quando nós virmos o Homem do Subsolo interagindo com seus muito amigos e com a formidável moça Lisa, que se prostitui e que supostamente vem a ser salva, ou pelo menos assim diz o Homem do Subsolo para ela, a gente vai entender que o Homem do Subsolo se lembra na primeira parte, ele se lembra daquilo que ele vivenciou 20 anos antes, quando ainda era um jovem, e ele como que está racionalizando aqueles eventos com a sua teoria da irracionalidade. Vocês veem que tem uma contradição nos termos em Dostoiévski, mas essa contradição, como eu estou tentando dizer, é própria tanto à forma da novela Memórias do Subsolo, quanto ao seu conteúdo. De tal maneira aí que a gente tem uma das novelas mais complexas, mais interessantes de Dostoiévski, e que traz o protótipo dessas personagens sofredoras, que querem se exprimir, que querem tomar posse da própria personalidade, como um Marmeladov em Crime e Castigo, como o próprio Raskolnikov, como Lebedev no Idiota e assim por diante, mas que quando vem à tona com força e pujança, acabam se mutilando, se degradando, se flagelando. Essa é a dinâmica aí pulsional entre um prazer, uma pulsão de vida e uma dimensão de autoflagelação que a gente poderia chamar aqui em termos psicanalíticos, para usar as categorias do Sigmund Freud, de pulsão de morte, construção e destruição, vaidade e autoflagelação, narcisismo e estilhaçamento. Essas são chaves interessantes para ler essa grande novela de Dostoiévski, Memórias do Subsolo, de 1864, que projeta luzes e sombras para as obras vindouras do autor. Então, pessoal, eu vou terminando a resenha aqui de hoje. Essa é a primeira parte, eu volto a lembrar vocês, dessa discussão sobre Memórias do Subsolo, e logo logo eu vou trazer a segunda parte da resenha, que vai falar sobre a neve molhada, né? Tudo bem, gente? Então, pessoal, termino aqui essa resenha. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, curta o vídeo, dê um like, compartilhe-o nas redes sociais. E se você que está me assistindo ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, toque aí a sinetinha para você poder receber as notificações. E até a próxima resenha de livros, que acontece todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Tudo bem, gente? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima!